Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Marcela Lima, pedagoga e mestre em educação, e vou ministrar o curso Gestão Democrática da Escola Pública. Bem, nós iniciaremos nossa aula pensando um pouco sobre o próprio conceito de gestão. Então, o que é gestão? Então, de acordo com Holanda, a gestão é o ato ou efeito de gerir, de administrar, e também está ligado à palavra gerência, né, que é o lugar em que o gerente exerce suas funções. Bem, ainda falando sobre o conceito, né, de gestão por Rocha Neto, a gestão ela nos proporciona ter uma visão mais sistêmica e também considera toda uma percepção global. De acordo com Henri Fayol, a gestão é um conjunto de tarefas que procuram garantir a eficiência e a eficácia de todos os recursos disponibilizados pela organização, a fim de serem atingidos os objetivos pré-determinados. Bem, mas o que significa gestão democrática? Vamos refletir um pouco sobre o próprio conceito da palavra democrática. Bem, a palavra democracia, segundo o dicionário Aurélio, significa uma doutrina ou regimento político. E essa doutrina ou esse regimento político, ele está baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa de poder. Então, temos aqui ao lado um exemplo gráfico, né, da palavra povo, que quer dizer eu, você, ele ou ela. Bem, continuando nossas reflexões, vamos refletir sobre o porquê da gestão democrática nas escolas. Bem, primeiro é interessante lembrar que quando falamos de gestão democrática na escola, falamos especificamente de uma gestão democrática na escola pública, né? Porque essa é uma nomenclatura, é uma sistemática adotada especificamente nas escolas públicas da educação básica, ok? Bem, convém lembrar, né, que esse debate sobre a gestão escolar democrática, ela vem desde os princípios do ensino que estão postos lá na nossa Constituição Federal de 1988, né? Lembrando que nos anos 80 nós estamos no período de redemocratização, né? Onde a partir disso, né, a educação ela também vai sofrer impactos, né, dentro desse contexto de redemocratização. E é nessa lógica de redemocratização, nesse clima de democracia, que fica mais forte esse conceito, essa vivência da gestão democrática no ambiente escolar, ok? Então, de acordo com o artigo 206 da nossa Constituição Federal, o ensino ele vai ser ministrado com base em alguns princípios. Vejamos agora, né, o que a nossa Constituição Federal fala sobre a gestão democrática. Bem, eu disse que a nossa Constituição Federal ela já nos fala sobre alguns princípios do ensino. E entre esses princípios, chama a atenção para a gestão democrática. Mas vamos revisar esses princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ou seja, não é apenas ofertar, né, condições para o acesso, mas também é preciso oferecer condições para que esse aluno ele possa permanecer na escola durante toda a sua educação básica. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, percebam que a palavra-chave aqui que guia este inciso é a palavra liberdade. Então, espera-se, né, que no espaço escolar o sujeito ele tenha uma liberdade para aprender e também a liberdade de ensinar, ou seja, o professor ele tem a liberdade de ensinar ali junto com o educando. Também zelas pela liberdade, né, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É o que nós temos hoje, né? Hoje, na nossa realidade educacional brasileira, nós temos instituições de cunho público e de cunho privado. Então,
essa coexistência, né, quando a gente tem essas duas instituições aí num determinado espaço. Sobre o pluralismo, né, de ideias e de concepções pedagógicas, né, é importante lembrar que aqui há um zelo pela pluralidade, né, dessas ideias e de concepções pedagógicas. Se estamos falando de uma pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, temos que ter em mente que não há uma única ideia pedagógica ou uma única concepção pedagógica que vá nortear ali o ambiente escolar. Falamos aqui de um pluralismo e de concepções, ou seja, aqui nós temos um conjunto, né, de teorias pedagógicas e de ideias que vão sustentar aí o espaço escolar. Ou seja, não há uma tendência pedagógica ou uma concepção pedagógica, uma ideia mais certa do que a outra, né? Aqui o que se espera é que haja um zelo pela democracia, né? Espera-se que haja um espaço, né, em que todas essas concepções pedagógicas elas sejam aceitas, né, no cotidiano. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos na forma da lei. Plano de cargos e carreiras para o magistério público, com piso salarial profissional e o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Gestão democrática do ensino público, que é isso que nós estamos enfatizando aqui nesse curso. A garantia do padrão de qualidade e, por fim, um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Bem, Libânio, ele é um autor também muito citado quando a gente fala, né, sobre a gestão escolar democrática. E Libânio, ele nos propõe 4 princípios da gestão. Então, ele vai apresentar para a gente algumas concepções de organização e de gestão escolar. Que concepções são essas? A concepção tecnocientífica, a concepção autogestionária, a concepção interpretativa e a concepção democrático-participativa. Então, vamos agora tentar entender um pouquinho sobre cada uma dessas concepções de acordo com Libânio. Bem, para ele, né, para Libânio, na concepção tecnocientífica, o gestor ele vai ser o detentor do saber. Já na autogestionária, as pessoas têm a liberdade de se autogerir. Então, as pessoas se autogerem. Na concepção interpretativa, né, vai funcionar mais ou menos assim. É baseada no que cada um entende sobre a sua forma de gerir. Já na concepção democrático-participativa, o foco incide nas pessoas e nas ações de cunho coletivo. Então, hoje, né, para que a gente tenha, né, uma escola pública de caráter democrático, nós temos uma gestão escolar democrática que se alicerça nesse 4º princípio de Libânio, nesse princípio democrático participativo. Diante desse cenário, nos perguntamos: qual o papel do gestor? Para que serve um gestor escolar? Bem, Libânio ele vai nos apresentar algumas, né, dessas funções desempenhadas pelo gestor escolar. Então, de acordo com Libânio, o gestor é aquela figura que vai ter o papel de coordenar, de organizar todas as atividades da escola ou da instituição. Ele vai ser auxiliado pelos demais componentes da equipe técnico-administrativa. Também espera-se que o gestor ou gestora atenda às leis, aos regulamentos e às determinações dos órgãos superiores do nosso sistema de ensino. Continuando, ainda falando sobre as responsabilidades, né, dos estabelecimentos de ensino, é interessante que a gente relembre, né, quais são essas responsabilidades. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento. Bem, dando continuidade, no slide em tela agora nós vamos continuar estudando as ações do gestor com base na Lei de Diretrizes e Bases, ok? Bem, no artigo 12, nós já vimos que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão algumas incumbências, como, por exemplo, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, a instituição escolar vai ter aí esse papel de mediar, de realizar esse contato com as famílias dos estudantes, fazendo todo um processo de integração das ações que acontecem dentro da escola, relacionando sempre com o contexto da comunidade, ok? Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, aqui fica bem claro, que a instituição de ensino ela tem o dever, de informar aos pais ou responsáveis sobre questões de frequência e rendimento dos alunos, bem como deixar bem claro para esses responsáveis da criança qual é a proposta pedagógica daquela escola, ou seja, qual é o tipo de cidadão que se quer formar dentro daquela instituição, quais são as metodologias adotadas na instituição, enfim, todos os aspectos que contemplam uma proposta pedagógica da instituição escolar. Lembrando que tudo isso deve estar bem esclarecido no processo de elaboração do nosso projeto político-pedagógico, porque nesse processo de elaboração do projeto político-pedagógico deve-se estar bem clara quais são as finalidades políticas e as finalidades pedagógicas da instituição. Então, tudo isso que está lá bem detalhado no projeto pedagógico tem que estar bem esclarecido, para os pais e mães ou responsáveis dos estudantes. Então, é isso que esse inciso quer dizer, tá? Bem, mais um dever dos estabelecimentos do ensino é notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem uma quantidade de faltas, tá? Acima do percentual. Aqui no slide está 50%, mas esse percentual ele sofreu uma alteração, tá? Esse percentual é de 30%, ok? Então, essas são mais algumas das atribuições dos estabelecimentos de ensino, ok? E tudo isso está lá bem delineado, bem explicadinho na nossa Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394/96. Bem, um outro artigo muito importante, que se encaixa perfeitamente dentro da nossa discussão sobre a gestão democrática, é o artigo 14, que fala sobre os sistemas de ensino. Então, os sistemas de ensino eles devem definir as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, vamos ver agora quais são esses princípios que sustentam a gestão democrática. Bem, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, percebam que aqui a gente tem um projeto pedagógico da instituição que vai ser elaborado de forma coletiva. O segundo princípio é a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Bem, findado o nosso debate sobre a legislação, a LDB e a sua relação com a gestão escolar democrática, é interessante deixar claro quais são as ações cotidianas de um gestor. Bem, o gestor ele desenvolve várias ações dentro do ambiente escolar, desenvolvendo principalmente as ações ligadas à gestão e ao planejamento, ok? Dentro da gestão estão aspectos como o cotidiano, a rotina, a resolução de conflitos e intervenções, a questão da avaliação, do acompanhamento e da liderança. No tocante ao planejamento, o gestor ele também
exerce ações voltadas para a formação e a autoformação, ele exerce, né, ações também pautadas na didática, na avaliação, na ética e também na subjetividade. Bem, agora especificamente eu chamo a atenção para alguns pilares, né, algumas características da gestão democrática. Temos aqui algumas palavras-chave que são autonomia, transparência, a valorização dos sujeitos e a participação. Então percebam que aqui nós temos um verdadeiro esquema cíclico, né, entre essas palavras. Então são essas palavras e esses princípios que vão sustentar, né, uma gestão democrática dentro do espaço escolar. Bem, nós não poderíamos deixar de falar dos principais mecanismos, né, de efetivação da gestão escolar democrática. Que mecanismos são esses? São vários: o Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres, o Projeto Político-Pedagógico, o Grêmio Estudantil e também o Conselho de Classe. Bem, o Conselho Escolar, né, ele tem como finalidade debater, acompanhar e também deliberar sobre as questões político-pedagógicas, questões administrativas e também questões financeiras da escola. Quem participa desse conselho escolar? Os professores, os estudantes, o gestor escolar e também alguns familiares. Sobre o Grêmio Estudantil, qual a sua finalidade? Bem, o Grêmio Estudantil ele tem como finalidade unir e movimentar os estudantes para a discussão dos seus direitos e deveres, debatendo, né, então, sobre diversos assuntos que podem envolver a escola, a comunidade e também a sociedade. Quem participa? Principalmente os alunos da instituição. Não poderíamos deixar de falar sobre o conselho de classe, né? Mas o que é o conselho de classe? O conselho de classe é uma discussão coletiva, né? É um momento onde são apontadas as principais dificuldades dos alunos, né? E também as dificuldades dos professores, né? E busca-se, então, melhorias para a educação. Então, é um momento tanto de avaliação do trabalho docente, também como uma avaliação dos discentes. Quem participa? Professores e coordenadores. Em relação à Associação de Pais e Mestres. Bem, a Associação de Pais e Mestres, né, tem como finalidade auxiliar a escola a atingir os objetivos educacionais pretendidos, além de dar luz às demandas, né, da própria comunidade. E quem participa? Pais, professores, etc. Bem, não poderíamos deixar de mencionar também sobre a proposta pedagógica da escola, ou seja, o projeto político-pedagógico. Entendo que o projeto político-pedagógico ele é muito mais do que um simples documento da instituição escolar, né? O projeto pedagógico de uma instituição, ele reflete a identidade da escola. Eu costumo dizer que o projeto pedagógico ele é o coração da escola, né? Ele tem a sua dimensão política e também tem a sua dimensão pedagógica. E essas duas dimensões, elas não estão separadas não, tá? Essas duas dimensões, elas dialogam entre si, tá? E é na prática pedagógica que a dimensão política se efetiva. Isso de acordo com Ilma Passos Veiga, que é uma autora muito citada quando falamos em projeto político-pedagógico. Bem, o projeto político-pedagógico, ele tem em si alguns princípios norteadores. Que princípios norteadores são esses? A qualidade, a valorização do magistério, a liberdade, a gestão democrática e a igualdade. Vamos tentar entender cada um deles. Bem, no princípio da qualidade, né, espera-se, né, que seja ofertada ali uma educação de qualidade para todos que compõem a comunidade escolar, para alunos, para professores e etc. Em relação à valorização do magistério, né, para que a gente tenha um trabalho pedagógico de qualidade, espera-se que os profissionais sejam valorizados.
E essa valorização do magistério, ela expressa, não é? Ela se efetiva quando há uma preocupação, né, em termos de uma formação inicial e também uma formação continuada. Essa valorização do magistério, ela também se expressa, né, quando nós falamos das condições de trabalho do professor e também de aspectos relacionados à remuneração desses profissionais. A liberdade também é um outro princípio, né? E nós vimos, né, que na Constituição Federal e também na LDB, essa liberdade ela é mencionada. Por exemplo, quando a gente fala, né, nesses documentos, quando a gente defende que deve haver a liberdade de ensinar, de aprender, de divulgar o pensamento, a arte, o saber e etc. Né? Então, essa liberdade é, por exemplo, a liberdade de se pensar em algo, né? A liberdade de poder se expressar um determinado pensamento político e etc. Em relação à gestão democrática, né, que é esse aqui o nosso foco, a gestão democrática ela também vai ser um dos princípios norteadores aqui que vão sustentar o projeto político-pedagógico. Ou também pode ser chamado de projeto pedagógico, proposta pedagógica, né, como vem sendo chamado aí na atualidade. Bem, além, né, do princípio da qualidade, da liberdade, da gestão democrática e da valorização do magistério, também podemos falar do princípio da igualdade. O que é esse princípio da igualdade e como que ele se efetiva na prática escolar? Vamos parar para pensar um pouquinho. Essa igualdade, né, ela se manifesta quando nós, por exemplo, damos condições para que as pessoas entrem e permaneçam na escola. Então, percebam aqui que não é apenas uma expansão quantitativa, mas, acima de tudo, né, uma expansão qualitativa da educação. Bem, Nailton Passos Veiga, que é uma autora muito importante, né, quando a gente fala de projeto pedagógico, ela também diz, né, que dentro da proposta pedagógica da instituição, nós também temos, né, a questão da autonomia. E essa autonomia, ela se manifesta através de algumas dimensões. Que dimensões são essas? As dimensões administrativa, pedagógica, financeira e a jurídica, tá? Alguns autores não consideram a dimensão jurídica, tá? Mas, de acordo com o Veiga, são essas 4 dimensões, ok? Na dimensão pedagógica é onde ali nós temos todas as discussões, todas as decisões educativas. E na dimensão financeira é quando nós fazemos a alocação dos recursos públicos de uma determinada instituição. Quando falamos, né, da dimensão jurídica, como que essa dimensão se efetiva na prática? Por exemplo, quando nós passamos a criar normas e passamos também a compor, né, a criar o nosso próprio regimento escolar. Então, estes, né, em síntese, são os principais mecanismos da gestão escolar democrática. E assim nós finalizamos mais um curso das minhas redes sociais, @Prof. Marcela Lima. Aqui algumas das nossas referências utilizadas na Constituição Federal e a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.